entendam o meu sentimento, mas é uma alegria estar aqui. Talvez alguns assim não entendam, né? Talvez os filhos aqui, esse pessoal, né? Essa turma aí, né? Mas realmente é uma alegria estar aqui, né? Alguns eu vim conhecer essa noite aqui. Os filhos fazem 22 anos que eu e a Teres saímos de Barretos, né, com os filhos. Alguns dos filhos realmente não eram nascidos ainda e etc. E aqui nós temos Dona Zinha e Budu. Hã? Quer saber por que Budu? Porque é Budu. Porque é Budu, acabou. E a Dona Cida, né? Que na verdade eram os 3 adultos dessa brincadeira, né? E na verdade, eu cheguei aqui, era o meu primeiro ministério, né? Primeiro pastorado, e claro, botei para ralar, né? Mas assim, ficou saudade no nosso coração, a gente aprendeu muito aqui. Alguns já eram convertidos, né, quando nós chegamos aqui. Alguns dos que estão aqui nasceram em Cristo naquele período em que estivemos aqui. Mas eu quero citar um versículo de João, na terceira epístola, no versículo 4, onde ele diz assim: não tem maior alegria do que essa, a de ouvir que os meus filhos andam na caminho. Aleluia. Sabe, a coisa mais gostosa, sabe, é você ouvir lá na frente, né, de alguém que inclusive no processo, sabe, tropeçou. E a Bíblia diz que é isso mesmo, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas a gente vê, né, eu falei agora, o Gênio passou o número do telefone do Marcelo, do Marcelão e da Fátima. Eu quero. E eu falei com a Fátima e o Marcelão agora há pouco, e eles estão pastoreando em Goiânia. Vai ser ordenado. Está indo para ordenação agora, quer dizer, sabe assim, né, gente que teve aqui, que era uma bênção, e que o Marcelo, por exemplo, a gente sabe, toda uma luta, uma dificuldade, mas eu quero dizer uma coisa, o que nos preservou e o que nos vai preservar chama-se prática da palavra. Amém. Eu permaneço em Cristo, né? Na verdade, se a gente for dar uma olhadinha aqui e perguntar quantas denominações ou nome de igreja estão aqui representados, vai dar um montão, né? Então, né, é complicado, né, nós pensarmos que estávamos juntos, congregando, mas é importante. Desse grupo, 18 são pastores. É importante que a gente saiba e estabeleça o seguinte: nós somos chamados para estar em Cristo. Eu estive aqui, aqueles que estiveram mais próximos sabem disso, eu nunca defendi um nome de igreja, uma denominação. Na verdade, eu saí de uma denominação para cuidar, quem conhece, quem estava mais próximo sabe disso. Eu vim aqui enviado por uma denominação e chegou o momento que eu pedi para a denominação me liberar porque o pessoal estava ligado com outra. E eles disseram, não, mas eles têm que ser nosso. E eu disse, gente, eles são de Jesus e eles vão estar vinculados aonde eles quiserem. Então vocês têm duas opções. Vocês me chamam de volta ou me liberam para estar lá com eles.
E ele será, fica lá com eles então. E, então, para mim hoje, deixa eu dizer uma coisa, não tem importância nenhuma o nome da igreja da qual você está aliançado. Isso não tem importância nenhuma para mim. Amém. Mas a minha alegria é que você esteja em Cristo. Isso alegra o meu coração. Amém? Que você esteja em Cristo. Eu quero dizer o seguinte. Na verdade, isso aqui, essa reunião, eu acho que ela poderia até acontecer mais vezes. É gostosa, sabe? É saudável para nós. E a Fabiana Portela, né? Irmã do Fabinho, esposa do amado pastor Márcio, que já era pastor antes de ser pastor, né? Querido mesmo, né? Realmente, eu acho que todo mundo aqui que conviveu com o Márcio antes dele ser pastor, sabe que ele sabia que ele era pastor, né? E eles estão vindo em julho e ela disse que quer fazer isso aqui de novo. Então eu já quero até dizer o seguinte, vamos estar antenados, né? Ok? Facebook serve para algumas coisas boas também, né? Ok? Assim que vamos estar conectados aí, ok? E vamos estar juntos realmente, sabe? Eu acho que é muito bom. E o meu desejo é esse. Eu quero dar uma palavra de exortação. Agora, exortação. Já disse, não importa a igreja que você esteja aliançado. A exortação que eu quero dar primeiro é o seguinte: o que você está recebendo é Bíblia? Tenha maturidade para analisar o que você está recebendo. Amém? É Bíblia? É Bíblia. Os homens que estão lá, as pessoas que estão ministrando com Deus, permaneça lá e frutifique lá. Agora, examine o que você está recebendo. Amém? Examine. A Bíblia diz que isso é sábio e nós somos responsáveis pelas nossas vidas diante de Deus. Amém? Por isso, quando você vai comer, você não analisa o alimento para você comer? Se a carne não tiver cheirosinha, se não for o Serginho ou o Estevão que assou, né, e tal, a gente não faz isso com o alimento? A gente não escolhe. E eu queria dizer isso, sabe? Amadureça, e vamos amadurecer nesse sentido, sabe? De filtrar. E se você não está recebendo de Deus aí, ore, sabe? Busque onde você possa receber de Deus. Mas olha, não fique sem uma igreja. Não fique sem uma igreja. Nós precisamos. Ah, pastor, mas as igrejas tudo tem problema. Pois é, quando você vai tem mais ainda. É assim que funciona. O dia que eu achar a igreja perfeita, eu não entro nela. E vai estragar. Então não fica buscando uma igreja perfeita. Se você não tem, busque, sabe, uma convicção, busque de Deus. Deus vai te orientar a um lugar onde você possa amar e ser amado, onde você possa servir e ser servido, onde você possa edificar e ser edificado, onde você possa exortar e ser exortado, onde você possa realmente ser suporte, né? E também, em momento de luta, ser suportado. Eu estou vinculado a uma igreja? Sim. Eu estou debaixo de autoridade? Sim. E eu gostaria de dizer isso. Isso nos preserva. Você precisa estar submisso, sabe, a alguém. Vocês acham que o meu pastor sabe que eu estou aqui agora? Eu tenho um compromisso. Eu estou indo ver a minha filha, mas ele disse que dia 31 eu tenho que falar. Eu estou de volta. Nós precisamos disso.
nós precisamos disso. Amém. Então, queridos, esse é um momento realmente de alegria, a gente rever, né, a esposa do Fabinho, não conhecia, a esposa do Valdir, eu não conhecia, as filhas da Jacob, né, e outros tantos aqui, né, esposa do Marcos, ó. Ela veio toda arrumadinha. Ela estava aqui esses dias e agora eu não reconheci. É sério, ela chegou aqui, eu fiquei olhando ver quem que era. Verdade. Então, aqui, a cara da mamãe aqui, ó. Gia. Não, é sério, eu me lembro da Gia exatamente assim. Então, queridos, essa é a minha palavra, sabe? É uma alegria tê-los, conhecer aqueles que estão próximos agora, os filhos. E eu louvo a Deus pelo tempo que eu passei aqui, aprendi, tenho lembranças gostosas. O Jerry disse, isso é um fato, são 18 pastores que estavam naquela época. Eu plantei semente na vida de alguns, vieram outros, plantaram de novo mais, porque a gente é um processo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Alguns, por exemplo, eu até disse isso em Monte Azul e eu quero dizer aqui de novo, isso é importante. Talvez você fala, e alguns, eu ouvi isso, nossa, o Sebas que era pastor, agora não tem pastor aqui. Mas eu não digo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho algumas qualidades. Um monte de defeitos. Você aprendeu alguma coisa comigo dessas qualidades? Legal. Os defeitos, gente, joga fora esse negócio. E você, se você hoje estiver junto, perto de homens de Deus, você também vai ver nele algumas qualidades. Assimile, você vai ver alguns defeitos, tolere. Mas aprenda, sabe, perto de cada homem de Deus que você passar, de cada mulher de Deus, retenha alguma coisa. Alguns aqui, eu acho que a grande maioria conhece o pastor Celso Prado, ele foi nossa cobertura aqui. Deixa eu contar uma experiência para vocês entenderem o que é isso. Algumas coisas do pastor Celso eu jamais quero na minha vida. Mas, gente, tem algumas coisas do pastor Celso que são extraordinárias, que se nós convivermos com ele e não aprendermos, gente, é uma perda tremenda. Deixa eu contar, vocês vão, aqueles que conheceram o pastor Celso sabem do que eu vou falar agora. Eu estava em Assunção, num culto, num domingo à noite, terminando o louvor, começando a palavra, veio um temporal, com vento e chuva fortíssimo, apagaram-se as luzes. Eu não tenho dificuldade para pregar para 200 pessoas sem microfone, eu continuei pregando. Quando terminou a chuva no telhado, aquele barulhão, eu continuei pregando. Quando terminou o culto, chegou alguém correndo dizendo que a casa de um irmão, que era ministro de louvor da igreja, que tinha 4 filhos pequenos, estava toda descoberta. E eu pensei, é a vida, né? E eu agora vou para a minha, que está coberta. E aí, né, o pastor Celso apareceu na minha frente. Eu vi o pastor Celso. Quando eu escutei aquela cena e eu pensei assim, bom, eu vou embora. Eu pensei, né? Eu vi o pastor Celso na minha frente. Vocês acham que o pastor Celso ia embora? De jeito nenhum. Vocês acham que ele ia embora? De jeito nenhum. Vocês acham que eu fui? De jeito nenhum. Gente, eu fui para casa quando a casa dele estava coberta com lona, amarrada, tudo bonitinho, e eram 2:30 da manhã. E eu fui com alegria no meu coração. E talvez se eu não estivesse um tempo junto com essa pessoa, talvez eu fosse embora e deixado aquele irmão
ralo, sozinho. Entenderam do que eu estou falando? Mas tem algumas coisas do pastor Celso Prado que eu não gostaria de assimilar. Mas ele tem muita coisa. Eu convivi com o pastor José Rodrigues. Aprendi algumas coisas. Eu convivi com o pastor Zezinho. E alguns sabem do que se pode ganhar estando perto desses homens. Meu Deus. Eu estive perto de pastor Heber Rodrigues. E hoje eu estou perto de um baixinho chamado Davi Brasil. Tem um monte de defeitos. Mas eu estou aprendendo algumas coisas preciosas com essa pessoa. Então não tem ninguém melhor nem pior. Claro que para o Serginho e Adriano, quando quebra o ovo, quem está perto é pai, e isso é natural mesmo, né? Você pai, isso é normal, natural. Mas, gente, a vida passa, né? E a minha mãe disse que a água está sempre correndo embaixo da ponte. Assim que se aliancie aí onde você está, sirva, sabe? Se benção, receba, aprenda, cresça, amadureça. Esse é o processo. Porque eu quero dizer uma coisa, queridos. Se nós permanecermos em Cristo, nós vamos entrar pelos portais da eternidade. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você. A salvação é de graça. Mas hoje, quando nós pensamos em céu, tem muitos anjos, tem também bastante arcanjos, e depois tem vários serubins e querubins, serafins e querubins. Mas tem muito mais anjos. A eternidade é de graça. Mas eu quero dizer uma coisa, faz diferença se ser anjo ou querubim. Eles são seres celestiais. A Bíblia fala de um galardão. A salvação é de graça. Tem uns que vão ser queimados no fogo assim, mas vai ser salvo, como que pelo fogo, a Bíblia diz. Por graça, por misericórdia. Mas preste atenção, é o que nós vamos produzir para Deus aqui, que vai implicar uma posição na eternidade. Ah, mas no céu até lixeiro vai ser bom, vai. Mas eu quero perguntar para você, você gostaria de ser um anjo ou um querubim? Hã? Percebe essa questão? E nós temos que entender isso, é uma eternidade. E, gente, a Bíblia é clara, Jesus fala de que deu uma cidade, deu algum, sabe? Existe uma posição diferenciada na eternidade. E isso é o que você produz para Deus aqui. Então, meu desejo é isso. E que você realmente produza. Eu me alegro. Eu hoje, se alguém falar assim, você tem uma igreja? Eu não tenho uma igreja. Hoje eu estou lá, estou ajudando. Eu sou um pastor auxiliar. Estou lá auxiliando. Vocês têm marcado a geração. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, marque isso. Todas as cidades por onde eu passei, alguns discípulos ficaram. E alguns deles, em todas as cidades por onde passei, hoje são pastores. Sabe? Não tem nada. Se alguém for ver o meu status de pastor hoje, realmente não vai dar valor nenhum. E eu quero dizer uma coisa, eu não quero ser grande, realmente eu não quero ser grande. Mas eu gostaria de produzir frutos para Deus. Esse é o desejo do meu coração. Eu gostaria de deixar essa exortação, sabe? Produza frutos para Deus. A obra de Deus é produzir frutos para Ele.
não vou estender muito, e eu quero dizer só uma coisa a mais. Nessa questão de fé. Não pense que você não tem potencial. Não deixe o diabo dizer isso para você. Em nome de Jesus. Todos aqui, preste atenção, todos aqui que aceitaram Jesus, que se tornaram o templo do Espírito Santo, têm um potencial tremendo de produzir frutos para Deus. Talvez até hoje você tenha aceitado que, mas eu quero dizer o seguinte para você nessa noite: Deus quer e pode usar a tua vida com poder. Deus não precisa de pessoas capacitadas, Ele precisa de pessoas entregues e submissas. É só isso que Deus quer. Se você olhar na Bíblia, os capacitados não servem para Deus. Tem soberba no coração. E quando eles se levantam, a Bíblia diz assim que Deus resiste ao soberbo. Se um capacitado se levanta, lá na frente você vai ver ele cair. É sério isso que eu estou dizendo. É aquele que realmente se coloca diante de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui, usa a minha vida. Queridos, termino dizendo o seguinte: é uma alegria. E olha, eu gostaria, se Deus assim o permitir, estar com a Fabiana endossando essa ideia de que a gente possa juntar alguns outros aqui, sabe, com um pouquinho mais de programação. Não sei se aqui... Você falou do Serginho já? Tá falando do Serginho? Serginho? Batata? É. Falar o quê, Buda? Você deixa. Ok. Vai, pronto.